Saudações a todos, quem fala com vocês é o Solimar para esse Next Cibersegurança. E o assunto de hoje ele é muito crítico, digamos assim. Estamos falando de uma análise ao ataque da CM Software que ocorreu neste ano de 2025, mais especificamente ali em 30 de junho até 3 de julho. Foi algo que tirou muito dinheiro das reservas de alguns bancos menores ali do nosso país. E, enfim, notícias saíram aos montes. A ideia desse vídeo aqui é levar alguma coisa mais aprofundada, digamos assim, mais detalhada, como o ataque aconteceu, levando em consideração que pontos não foram colocados. Não foi falado alguns pontos, no caso, nas notícias, mas sendo meu trabalho como segurança da informação mesmo, e já entendendo como a anatomia do ataque funciona, é realmente conectar esses pontos e levar para quem está assistindo agora como mais ou menos pode entender como o ataque aconteceu. Eu espero estar respondendo respondendo da melhor forma possível, né, explicando da melhor forma e também de forma que seja para todos entenderem de forma assim bem uma forma mais simples, né, também, mas também levando um pouco da técnica. Bom, então, antes de tudo, devemos lembrar do seguinte: um ataque ele só ocorre porque há o reconhecimento. Isso é praticamente 90% de um ataque. Porque se eu reconheço, eu sei com o que eu estou trabalhando. É a mesma coisa que quando tratamos das nossas empresas, quando fazemos uma segurança das nossas empresas. Nós devemos levantar o que nós temos, quais são os ativos da nossa empresa. Seja pessoa, seja processo, seja tecnologia. Então, ali nesse caso do ataque, eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram o reconhecimento completamente de tudo. E eles planejaram os ataques, no caso. Então, eu imagino que houve um tempo hábil ali para eles tratarem isso. Provavelmente deu. Se bobear, deu mais de um mês os caras estudando as pessoas ali. Os pessoas que foram contratadas, pagas ali para ficar olhando quem entrava, quem saía. Outras pessoas que testavam a tecnologia, os endpoints. Testava quais eram as redes externas que eles poderiam tentar conectar, se entrar na empresa, enfim. E ali eles foram levantando tudo que eles podiam fazer, né? Provavelmente foi nesse primeiro reconhecimento já que eles descobriram que existia a vulnerabilidade no ActiveMQ, que eu vou deixar escrito qual que é o código dela ali na tela. E eles detectaram também que não havia como explorar essa vulnerabilidade sem estar dentro da empresa. Então, isso até é uma coisa que eu imagino o motivo que a CM Software não atualizou esse componente. Porque como ele estava num ponto que realmente não podia ser explorado externamente, e talvez tinha alguma barreira a nível de rede mesmo, a mais no caso, eles decidiram viver com o risco, aceitaram o risco. Como é um ponto que é colocado geralmente em gerenciamento de riscos, você pode aceitar ele. Enfim, isso fez com que eles tivessem que encontrar pessoas, né? Tratar no elo mais fraco da corrente, as pessoas. Eu não sei como é o processo interno da CM Software, se existe treinamento, se existe um gerenciamento eficaz mesmo da infraestrutura. O caso é que nesse ataque não envolveu só o fator humano, não envolveu só uma vulnerabilidade de segurança, envolveu uma falha de gerenciamento até grande no caso, né? Porque você pode ter visto ali no o código da vulnerabilidade, uma vulnerabilidade de 2023. É tempo suficiente para corrigir um erro de segurança de 2023 para 2025. Então, talvez ali realmente foi um erro muito grande da parte de gerenciamento de segurança. Nós vemos que empresa pequena ou grande, não interessa o setor, as empresas podem, qualquer empresa pode sofrer um ataque. Então, e o ataque ele aconteceu por causa que realmente eles relaxarem uma parte
e negligenciaram até, não só não acharam, negligenciaram a parte e isso acabou ocorrendo. Então a segurança realmente tem que ser tratada holisticamente. Mas continuando a história. Poderia ser com qualquer pessoa, mas encontraram com aquele indivíduo de 41 anos que eles foram seguindo e viram que ele parava, ele provavelmente pegava o ônibus e ele parava num bar. Então, de todos eles, provavelmente esse foi o mais fácil, que eles viram que eles poderiam conversar. E a partir disso, não imagino que foi na primeira conversa também. Eu acho que a pessoa que criou lá o contato com ele foi fazer uma certa amizade, entendendo como ele trabalhava. E a partir dali eles conseguiram montar o plano para realmente fazer com que ele vendesse as suas credenciais. E também auxiliasse eles, os atacantes, no caso os hackers, a fazer com que ele executasse os comandos que era necessário para explorar aquela vulnerabilidade e colocar aquele backdoor, aquela porta dos fundos, um acesso indevido. Mas certamente isso envolveu um tempo, porque as notícias falam também que ele trocava de celular a cada 50 dias por aí. E então vemos que esse plano tomou seu tempo para conseguir ser executado. Mas continuando agora, o que aconteceu depois disso? Depois que ele vendeu a sua credencial e eles acessaram, eles fizeram um segundo padrão de reconhecimento, digamos assim, uma segunda fase. Uma segunda fase de reconhecimento, onde eles entenderam um pouco melhor como era internamente e sim criaram os códigos e mandaram para esse indivíduo que foi usado como o fator humano ali para atacar, para que ele executasse os comandos internos e criasse o backdoor. Então ali, depois que ele criou esse backdoor, digamos assim, essa parte dos fundos, esse acesso não autorizado para os hackers, eles tinham realmente um acesso total dentro da empresa. Então, com isso, eles planejaram bem, encontraram onde eles iriam atacar. E depois disso, que foi no dia 30 de junho, eles começaram. Atacaram, começaram a fazer transferências. Isso continuou dia 1, ali até talvez no dia 2 foram fazendo, né? Mas logo também com os parceiros da CM Software, parceiros não, clientes, enfim, começaram a receber altos pagamentos ali, altas transferências, e isso gerou uma desconfiança ali que acabou sendo alertada, né? E isso fez com que eles olhassem e descobrissem que realmente foram atacados e que já estavam transferindo informação, transferindo dinheiro, transferindo valores para outras contas. Só que nesse caso não se sabe quanto realmente foi, né? Porque dizem que foi entre 1 bilhão a 4 bilhões. Mas e que foi possível congelar em torno de 274 milhões. Mesmo assim, era certo já que 800 milhões já não tinha mais como recuperar. Foi trocado em criptomoeda, foi passado para outro país, os países que geralmente são chamados de paraísos fiscais. E, enfim. A questão desse ataque realmente foi isso. Foi um reconhecimento para encontrar todos os pontos fracos da empresa. E, enfim, explorar esses pontos fracos. Entra a questão que realmente devemos realmente sempre estar pronto nas nossas empresas assumir que estamos sempre em ataque. E assim nós vamos sempre estar melhorando, monitorando a nossa infraestrutura, melhorando os nossos reconhecimentos, melhorando nossos reconhecimentos internos para que nós possamos nos prevenir desses ataques também. E levando o nível de segurança da informação não só para tecnologia, não só para processos, mas também para as pessoas, porque são elas que definem os processos, são elas que nos ajudam e fazem com que tudo funcione mesmo. Por isso, porque os ativos mais importantes numa empresa são as pessoas. Então, o ataque aconteceu provavelmente foi por mais questão, uma falta de gerenciamento, uma falta de controle mais eficaz da segurança dentro da empresa. Provavelmente naquela história que eu falei, eles assumiram que
que talvez aquela parte não poderia ser explorada por ser muito difícil de ser explorada, mas mesmo assim acabou sendo. Porque provavelmente, não sei como funciona, né? Mas será que eles tinham uma rotina de treinamento para os colaboradores? Será que eles tinham uma tecnologia que poderia monitorar o que poderia estar acontecendo dentro da empresa de uma forma mais, não estática, mas também, como é chamado hoje, uma forma comportamental? E assim, poderiam sim ter evitado esse ataque. Mas realmente é difícil dizer, porque o ataque já ocorreu e não estando lá dentro, fica mais difícil, né? É só um ponto que eu, não quero trazer, que eu quis trazer mesmo para que nós entendêssemos como foi a anatomia desse ataque e o porquê dele ter ocorrido de forma um pouco mais detalhada. Espero ter respondido isso nesse vídeo e espero vocês para o próximo episódio.